Boas pips, 10700F, este é provavelmente o processador que mais me tem visto a elogiar nos últimos tempos. É, na minha opinião, subjetivamente falando, a melhor relação qualidade-preço dos processadores que temos à venda, mas óbvio que isso depende da situação e óbvio que depende do preço a que esteja a ser vendido de momento. No momento que estás a pensar em comprar, se por exemplo, se o 3700X ou o 10700K, ou até mesmo o 11700K estiver tipo a custar 10€ mais que este, que não é o caso de longe, mas o 3700X a custar mais 10€ que este, provavelmente eu vou tender mais para o 3700X. O 10700K ou mesmo o 11700K que nós testamos há pouco tempo, se estiver um bocadinho acima deste, mais vale, tudo depende do preço. Mas se este custar 260, 270, mas por exemplo já esteve a 265, acho eu, há pouco tempo, por esse preço, por exemplo, é imbatível. O que é que eu vou fazer? Vamos testar isto em termos de temperaturas e clocks, como é que ele se comporta, ver alguns settings na BIOS, como fizemos com 11700, alguns settings simples, qualquer pessoa pode mudar, a ver que comportamento tem, sem entrar em muito detalhe. Inclusivamente com o Stock Cooler, porque ele traz um Stock Cooler. Eu sei que é para rir, vamos já rir. E depois vou colocar um dissipador simples, o mesmo que eu fiz o teste com os 1700, a ver como é que ele se comportava, com um dissipador de 30€, um Air Cooler. Caso ele se comporte bem aí, qualquer coisa acima disso está ok. Ora, e para o efeito vamos usar a Z590E, Strix E, que eu já mostrei aqui no canal. Não sugiro utilizar com esta board naturalmente, não pela board ser má, mas exatamente pelo contrário, ser boa demais, mas borda mais não prejudica. Sai bicho. Autocolante maravilhoso para quem quiser fazer a ostentação. Temos um Stock Cooler menos feio que o habitual, este é tudo preto, massa térmica pré-aplicada é a que vamos usar. Vamos lá. Não vou preocupar com isto, que isto é já para sair. Buscar as nossas memórias. Portanto, já estamos aqui na BIOS e eu confirmei se havia uma BIOS mais recente. Ainda não, à data de hoje. E portanto, tudo em automático, não vamos mexer em nada. Vamos depois brincar com estes settings aqui. A memória aqui não é relevante. Eu quero só ver como é que ele se comporta em termos de clocks e temperaturas. E vamos lá. Portanto, processador em idle, mais ou menos, há ali uma pequena utilização. Acho que sim, podemos considerar mais ou menos o processador em idle. Temos, fica na casa dos 30 graus, a temperatura ambiente está em 21.5 graus, ok? Isto em elevado desempenho, se colocarmos em equilibrado, isto não é muito relevante, mas ele baixa o clock, se não tiver trabalho, e não é que faça muita diferença na temperatura. Ok, nós para estes testes vamos colocar em elevado desempenho e vamos ver com tudo em automático. Vamos testar com... No fim eu vou utilizar o Blender, porque este CPU vai realmente ser utilizado para Blender. Vamos ver, tudo em automático, nada alterado por nós. Com esta motherboard deste processador, ele consome 160 watts, deve ser temporário, não sei. Stock Cooler 90 graus, mantém o clock a 4.6. E eu acho que esta motherboard está a fazer o mesmo que fazia com o outro processador, que é forçar o MCE, e agora baixou o consumo de energia,
porque chegou à temperatura máxima, aos 100 graus, ele teve obrigatoriamente que baixar o clock. Bom, podemos parar este teste, não dá, com o Stock Cooler. Se tiveres o Stock Cooler com uma motherboard que ativa o MCE automaticamente, é óbvio que vais bater 100 graus quase instantaneamente ou instantaneamente. Isto é uma bancada aberta, nem sequer está dentro de uma caixa. Vamos colocar 8 threads e ver o que é que ele faz. Com 8 threads, a ventoinha está uma barulheira do Deus me livre. 125 watts, mas ele tenta manter um clock alto na mesma e não vai aguentar, porque vamos fazer aqui reset nos valores. O packet já bateu 100 graus, um dos núcleos já bateu 100 graus, baixa o clock para 4.4, com o processador a trabalhar a 50%, a motherboard tenta na mesma dar um boost na frequência e temos estas temperaturas que temos aqui, não é? Vamos ver 25%, vamos colocar 4 threads. Lembrando que isto não é o processador a respeitar o TDP. Este processador tem um TDP de 65 watts. Portanto, é suposto consumir um bocadinho mais de energia temporariamente e depois baixar para 65 watts de consumo. Ao mesmo tempo, já dá para perceber que, apesar de ser um CPU bloqueado, se a tua motherboard tiver a opção de manter um consumo de energia mais alto, não passando do clock máximo especificado, vemos aqui o processador para trabalhar a 25%, tenta na mesma manter estes clocks altos, o consumo de energia está mais baixo naturalmente, vamos fazer aqui reset, e ele, aqui o Stock Cooler segura a temperatura com alguns asteriscos, ou algumas aspas, como quiserem. Portanto, ele mantém o clock alto. Vamos à BIOS e vamos dizer à BIOS para cumprir o TDP de origem, ok? Portanto, é tão simples quanto vir a Multicore Enhancement e fazer Disabled, obrigar a cumprir os limites e vamos lá. Ora vamos ver. Obrigando a respeitar os limites, temos este 160 watt que será temporário, tenta manter 4.6, baixou de imediato, ele viu que não segurava a temperatura, em poucos segundos, que é em 10 segundos, nem me apercebi. Ele baixou imediatamente, está a 65 watts, está a respeitar o TDP, só que fica a 3.3. Isto com 100% de carga no Cinebench, ok? Este Cinebench, se não tenho erro, R23, também já usa AVX. Fica o Stock Cooler segura, não segurou aquele turbo a mais, mas segura os 65 watts, é normal. A questão é que 3.3 é o Deus me livre. Vamos mudar. Eu não estou aqui a forçar muito tempo, porque é só para ter uma ideia muito breve de como o que é que vai acontecer com o Stock Cooler, e eu não recomendo utilizar o Stock Cooler num i7, por amor de Deus. Mas só para ter uma ideia breve, até porque qualquer temperatura que tenha aqui, na realidade será um bocado maior dentro de uma caixa, não é? Ele está aqui fora da caixa. Vamos ver, 50% de carga, 120 e poucos watts, 80 e tal graus. Quanto tempo ele vai demorar até baixar? Foi quase instantaneamente, baixou o consumo para 65, 3.7, não é? Ele mantém 3.7 com 50%. Vamos ver com 20... E a temperatura está ok, está mais ou menos igual. O clock é que está mais alto. Vamos ver 4 threads. Eu nem vou perder tempo a ver como é que ele se comporta no Blender, com o Stock Cooler. 80 graus, está um bocadinho acima do TDP. 80 watts, 75. 4.6. Está-se a aguentar mais tempo sem baixar o consumo. Já baixou. Uns segundos de diferença. Portanto, depois de passar a respeitar um limite de 65 watts, portanto, uma coisa que está para perceber é que quer o processador esteja a 100%, a 50% ou a 25%, o consumo de energia, mesmo obrigando a motherboard a respeitar, vai ser sempre 65 watts. A diferença é a frequência. Ele trabalha com uma frequência mais alta. A 100% trabalhava a 3.3 ou 3.2, a 50% a 3.6 ou 3.7 e agora já 4.3, 4.4, 4.5 acho que já havia ali um bocadinho, mas é isso. Vamos trocar de dissipador. Ora bom, está trocado o dissipador.
O dissipador está aqui, é este Master Air Pro 4, é basicamente o Cooler Master 212, um dissipador básico de 30 paus, e simplesmente trocando para isto vamos ver o que é que podemos ganhar. Portanto, aqui vamos pôr em automático, que é a mesma coisa mais ou menos na prática que enabled, não é? Portanto, vamos pôr em automático aqui. Portanto, significa que não vai cumprir o TDP e vai tentar dar mais desempenho se a dissipação deixar. Portanto, vamos começar com 100% de carga. Ele vai consumir 160 watts, como estava há pouco, a tentar consumir 160 watts. Eu acho que até consumiu um bocadinho mais, não foi? Mas o processador também estava muito mais quente, e mais quente às vezes pode significar em 2 ou 3 watts a mais de consumo. 81, 82, 4.6. Portanto, temos 160 watts, temos um dissipador de 30 paus, 86 graus. Não é uma situação que eu utilizaria para dia a dia se fosse para trabalhar ao máximo dentro de uma caixa, não é? Pelo menos para manter estes clocks, mas tecnicamente aguenta. Está a ter um desempenho muito parecido com o que teve o desempenho em termos de temperaturas, o dissipador que tivemos no 11700K. Agora que depois eu fui estúpido. Porquê que o teste parou? Deixa eu pôr aqui. Vamos deixá-lo correr durante um bocadinho. Portanto, com o Stock Cooler, nós não conseguimos fazer isto de forma nenhuma. Ou o processador estava a 100 graus e a baixar a frequência, ou então obrigávamos a motherboard a cumprir um limite. Mas, por exemplo, nesta situação de carga máxima, ainda que sim consumindo 65 watts em vez de 165, como está aqui, nós tínhamos uma frequência 3.3 e aqui temos de 4.6. Na mesma situação, trocando dissipador, consegues manter uma frequência muito mais alta. Mas é possível, o que eu quero principalmente mostrar aqui, é que é possível no 10700F, que é o processador que eu acho que tem um dos CPUs que tem a melhor relação qualidade-preço atualmente, desde que a motherboard permita, algumas fazem automaticamente, se tu tiveres uma dissipação minimamente em condições, tu já consegues manter 4.7. Podemos ver, o teste já está a correr há 2 minutos, ele mantém 4.7. Acima disto, se comprares um capa para fazer overclock, é para quê? Para pô-lo a 4.9, ele já está a consumir 160 watts. Vamos mudar para 8 threads. 70, 80, já bateu 80 graus, baixa um bocadinho. 120 watts de consumo, não é? Na casa disso, 115, 120. Ele mantém a frequência mais ou menos a mesma, a 50% de carga. Na casa dos 4.6, vamos pôr 4, compressador a trabalhar a 25%, ora bem, 65 graus, e mantém um clock mais alto. E ele pisca ali, ele vai uns núcleos a 4.7. O processador, o outro i7, o 11700K, quando tem 25% de carga, como nós vimos, ele atingia picos muito mais altos de frequência, se bem me recordo. Mas também não podemos comparar. O outro processador custa 400 e tal euros, este custa 270, ou lá o que é 75 watts. Bom, eu acho que não vale a pena ir à motherboard e obrigar a cumprir o TDP, porque quando obrigam a cumprir o TDP, o que vai acontecer nestes testes, e já aconteceu com o outro i7, é que em vez de como trocamos dissipador, a única coisa que vai mudar é que em vez de ele iniciar o teste e baixar quase de imediato a frequência, e ele aguenta no máximo 50 e tal segundos com um turbo um bocadinho maior, e depois baixa a frequência para cumprir os 65 watts. Mas o resultado final, depois de baixar, vai ser mais ou menos o mesmo, o comportamento dele. Já deu para perceber, colocando um dissipador um bocadinho melhor, tu já consegues manter clocks muito altos, o que vai ser ótimo em situação de jogo, até porque em jogo ele não está sempre a 100%. Agora vou fazer o download do Blender, ver como é que ele se comporta no Blender, com os settings como estão. Uma coisa que eu não disse, mas que eu já mostrei no outro vídeo, vamos pôr, ele vai fazer o download do benchmark. Uma coisa que eu já mostrei no outro vídeo, se não viste, vê o vídeo Dicas para quem usa Intel.
Tu podes, não vai ser em todas as motherboards, provavelmente vai haver aí uma motherboard mais simples que pode não ter essa opção, mas eu mostrei como tu podes escolher um consumo máximo autorizado. Por exemplo, aqui o Stock Cooler, tipo, esquece, estás a deitar muito desempenho fora, deita este Stock Cooler para isto, com um i7, por amor de Deus. Mas, por exemplo, compras ou já tens um dissipador destes mais simples, consegues ter muito mais desempenho, sim, mas com 160 watts de consumo ele fica apertado, o dissipador fica apertado. Tu podes ir à BIOS, eu mostrei nesse vídeo, e dizer-lhe para não consumir, por exemplo, mais de 120 watts. Eu vou pôr só o CPU, não vou pôr a placa gráfica. O Blender também utiliza a placa gráfica, mas na pior das situações, trabalhando a 100% no Blender, porque eu já vi o Blender a trabalhar com a ajuda da placa gráfica e o processador a trabalhar na mesma a 100%. A diferença é que rendia um bocado mais. Portanto, mesmo que depois a utilizar o programa se marque a opção da placa gráfica, dependendo do projeto e dependendo da placa gráfica, o processador pode, no render, trabalhar ainda assim a 100%. Portanto, nós vemos os mesmos 160, 165 watts, não é? Ele teve um pico para 168 watts. Vamos fazer reset aos valores, não sei se era um valor anterior, mas pronto, entre 160 e 170 à partida de consumo, temos os 86 graus no package, poderá subir mais um bocadinho. Temos o clock a 4.6 essencialmente, é o mesmo, comporta-se como se fosse o Cinebench no Blender. Temperatura alta também, lá está, com este dissipador e este consumo, mas vou mostrar estes settings na BIOS, porque nem é preciso tu obrigares a cumprir o TTP, obrigatoriamente, que perde muito desempenho, nem é preciso ter a consumir 160 watts, há um meio termo. Ora vamos lá, portanto vamos pôr aqui, remover os limites e vamos nós escolher o nosso limite, vamos pôr aqui 120, como eu tinha dito, 120 watts. Vamos aqui à BIOS outra vez, que eu enganei-me. Está incompleto. Portanto, 120 watts de longa duração. Mas num curto espaço de tempo ele está autorizado a gastar mais energia, ok? Portanto, podes pôr de duração curta e ele consome mais energia, que era os 160 watts. Ou 170, vamos colocar aqui para simplificar durante 20 segundos. Durante 20 segundos ele consome mais energia e depois sim é obrigado a consumir os 120. Ou podes limitar, podes pôr aqui, por exemplo, os 120 e ele nunca vai consumir mais que 120 em situação nenhuma. Mas só para mostrar. Ora, os tais 160 watts, 4.6 e ao fim de 20 segundos vamos ver o que é que acontece. Lá está, passou aqueles 20 segundos de carga mais elevada, baixou para 120, nós escrevemos na BIOS, selecionamos 120 watts, ele baixou para 120 watts, a temperatura já está mais controlada, na casa dos 70 graus, a 4.2. 4.2, 4.1 flutua, não é? É, 4.1, 4.2, estabilizou aqui. Tu podes brincar com estes settings e podes ver a temperatura está mais baixa, mas tu nem tens que correr o processador em carga máxima a 3.3 como era com este trambolho, nem tens que correr a 4.6 a consumir 160 watts, podes escolher, podes pôr 100 watts, 90, 140, vais brincando com os settings conforme for confortável para ti em termos de energia e dissipação e com o desempenho que tu queres ter. Acho que não vale a pena mostrar mais nada aqui. Há uma conclusão simples que podemos tirar. A conclusão simples que podemos tirar é que, estão a ver porque é que eu gosto muito destes processadores F da Intel, principalmente se eles estiverem consideravelmente mais baratos que os K e que alguns Ryzen, é que eles custam muito pouco e não é por ser um processador bloqueado que tu vais ter um desempenho muito inferior, porque vamos ser sinceros, vale a pena utilizar o processador acima de 4.7 em termos de graveto, guita, quanto tens que gastar em motherboard para ter uma coisinha melhor que aguente se calhar 200 watts de consumo na VRM, não é? Um dissipador porreiro, para passar de 4.7 que é para 4.9, 5.0 não sei se não estará acima de 250 watts. Tu consegues com pouco esforço
tê-lo mesmo em carga máxima, dependendo de quais settings, 4.4, 4.6, 4.5, 4.3 ou até mesmo 4.6. 4.7, 4.8 momentaneamente em alguns núcleos, quando o processador não está mesmo a 100%. Quando ele está a 100%, 4.6, numa situação onde estejas a jogar, ele vai estar os núcleos a flutuar certamente entre 4.6 e 4.8. Vale a pena fazer overclock acima disso, pagando mais no processador, mais na motherboard, mais na dissipação? Um processador F é um processador bloqueado para overclock, mas atualmente não significa que não consigas brincar com o clock. E como nós vimos, com um trambolho destes, se tu obrigar, há duas hipóteses, ou sobreaquece ou obrigas a motherboard a cumprir limites, mas cumprir limites, se cumprires o TDP, ele vai ter um clock muito mais baixo. Se brincares com as opções para o autorizar a consumir um bocadinho mais, vais ter clocks um bocado mais altos. Portanto, na prática, um processador F é um processador que, vamos ser sinceros, suporta overclock, só que não é um overclock sem limite, é um overclock com limite. Vamos chamar os bois pelos nomes. Processador F suporta sim overclock. Na prática, em efeitos práticos, ele tem 65 W de TDP e tu podes pô-lo, se quiseres, a consumir constantemente 160. Tem 100 W para brincar. Tudo isto mudando apenas settings muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer isto. Lá está. O que eu não posso garantir é que numa motherboard muito simples, numa H qualquer que tu compres aí a mais baratinha, tenhas estas opções. Mas também não recomendo numa motherboard muito barata ter o processador a consumir 160 W. Mas uma B, aí cento e poucos paus, já muitas delas vão ter muitas opções para brincar com energia, não é uma motherboard muito cara e tens um processador que mantém um clock alto a jogar em carga máxima, tens sim settings para brincar e ajustares à tua necessidade e ao teu equipamento. Dependendo do preço, se for 265 como já vimos, ótimo, 270 continua bom. Lá está, se vis o K a 5 euros mais, sure. 10.700F no geral, por poderes brincar com ele mesmo assim, eu acho que qualidade-preço é o melhor processador do momento, na minha opinião. Bandidos, links na descrição, vemo-nos em live stream. Adiós.